Fala pessoal, beleza? Meu nome é Maxwell, eu sou aluno da UBRA, sou aluno de Engenharia Mecânica Automotiva. Esse semestre estou cursando uma cadeira de Modelagem 2, na qual o professor é o professor Rafael Valada. E nesse vídeo eu vou explicar uma resolução de um exercício. Nós vamos fazer uma expansão de uma função em série de Fourier, tá ok? Bom, pessoal, esse aqui é o trabalho valendo um ponto, que é resolver e explicar alguns conceitos básicos de um exercício em expansão de série de... Bom, pessoal, a expansão em série de Fourier, primeiro eu vou explicar o que o Fourier pensou quando ele criou essa série. Qual foi a ideia? A ideia era representar uma função periódica através de uma soma de senoides. Então, ele conseguiu criar essa expansão aqui que eu vou explicar para vocês, ó, o que é o que de cada termo. O que nós podemos dizer na expansão de série Fourier? Que nesse ponto a gente pode observar que as funções seno e cosseno definidas no conjunto ortogonal, elas possuem um período de t igual a 2L. O que seria este L aqui ó, na expansão de série de Fourier? Seria o período em que a função está sendo avaliada em relação no eixo x. Quando eu vou mostrar o gráfico, vocês vão entender melhor. Então, pessoal, como o período, né, que está sendo avaliado seria de t igual a 2L periódica, nós podemos concluir que a série de Fourier ela não só representa a função no intervalo de menos L até L, mas também ela dá um prolongamento periódico da função fora do intervalo. Então, dessa maneira, nós podemos supor de início que as funções dadas possuem um período de 2L, que são contínuas por partes. Concluímos que a construção da série de Fourier é este teorema aqui, ó, a qual nós temos o termo A0, que é uma constante dividido por 2, mais o somatório de n igual a 1 de infinitas, a soma infinita das frequências, que é o AN cosseno de nπx sobre L, mais o BN seno de nπx sobre L. Aqui está a resolução de cada um dos termos como nós resolvemos. Nós resolvemos o A0 de 1 sobre L integral da minha função, avaliado em menos L até L. E assim sucessivamente no AN e no BN. Só que, porém, a função, a f, nossa f de x, vai multiplicar no AN cosseno de nπx sobre L, e no BN ela vai multiplicar nπx sobre L, ambas avaliadas de menos L até L. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa função avaliada de menos L até L. O que seria agora o nosso L, que eu tinha explicado anteriormente? Seria o intervalo a qual eu estou avaliando a função, no caso aqui de menos 2 até 2. Qual o primeiro passo que eu tenho para fazer para resolver esse exercício? Eu tenho que identificar quais são as minhas funções. Nesse caso aqui, eu tenho uma f de x, tá? Que é esse vermelhinho aqui, nota que ela tem uma simetria em relação ao eixo y, e uma outra f de x, que é uma constante 1. Notem que pelos conceitos estudados em aula, essa função, como ela é simétrica, tem uma simetria em relação ao eixo y, eu posso dizer que ela é uma função par, onde f de menos x igual a x é uma função par. Então, o que eu faço? Eu esqueço esse lado da função e eu posso olhar só para esse lado direito da função e identificar os meus pontos aqui. Então, essa função aqui em vermelho, eu já botei direto aqui, ó, ela é x mais 1 e ela está sendo avaliada de 0 até 1, né? E eu tenho uma função constante, uma função 1, avaliada de 1 até 2. Ela tem uma descontinuidade, mas o nosso L, que é o período de todo esse conjunto de funções,
que resulta na nossa f de x, está sendo avaliado de 0 até 2. Então, o meu L é igual a 2. Notem que, como é uma função par, eu não preciso calcular o Bn. Então, eu já coloquei aqui, ó, o formato da minha expansão de Fourier. Ela vai ter este formato, que é no qual é o A0 dividido por 2, mais o AN, é o somatório, né, dos meus ANs, cosseno de npx sobre L. Então, pessoal, vamos começar calculando o nosso A0. Como é uma função par, o que eu devo olhar? Só para este lado, de 0 até L. Então, eu já coloco 2 na frente da minha função, dividido por L, e integro a minha f de x avaliado de 0 até L. Neste caso, a minha função 1 aqui, a minha f de x, que é por partes, ela vai ser a integral de x mais 1 avaliado de 2 até 1, com 2 dividido por 2, que seria o 2 dividido por L, dx, mais, lógico que eu já separei a função aqui, ó, 2 dividido por 2, que seria 2 sobre L, a minha função 1, também avaliado de 0 até 1. Integrando isso aqui, eu vou ter na primeira função x ao quadrado sobre 2 mais x, avaliado de 0 até 1, mais a função, mais o resultado da integral aqui que deu x, avaliado de 0 até 1. Isso vai me resultar em 3 meios, quando eu coloco 1 aqui no lugar de x e depois 0, eu obtenho 3 meios. E depois aqui eu vou obter 1, depois vai dar menos 0, resulta em 1, vai dar igual a 5 meios. Logo, notem que o meu A0 vai ser igual a 5 meios. Bom, pessoal, então nós já calculamos o A0, então o segundo passo, nós vamos calcular o AN. E como que nós calculamos o AN? Note que o AN, como ela é uma função par, eu também coloco o 2 na frente da função, seria 2 vezes 1 sobre L, então eu já botei direto aqui 2 sobre L, da função f de x, cosseno de npx sobre L, dx, avaliado de 0 até L. Então, quem são as nossas funções? Eu vou integrar esse conjunto de equações aqui, na qual eu vou obter 2 sobre o valor de L, que é 2, integrando de 0 até 1, a função x mais 1 cosseno de npx sobre 2 dx, mais a minha segunda integral, que é 2 sobre 2, avaliado de 1 até 2, a função cosseno de npx sobre 2. Note que esse 2 aqui, pessoal, é o valor de L, tá? Que nós tínhamos definido no começo da função. E como aqui a minha função é 1, 1 vezes cosseno de alguma coisa é cosseno de alguma coisa. Então, eu separei essa integral em duas integrais para resolver em separado, a integral 1 e a integral 2. Vamos começar resolvendo a integral 1. Eu fiz essa tabela aqui, na qual eu separei os sinais aqui. Aqui eu escolhi a parte da frente do cosseno, que é o x mais 1 para derivar, e a parte do cosseno para integrar. Então, vamos lá. Derivada de x mais 1 vai resultar em 1. Integral de cosseno de npx sobre 2, como é que é? Essa integral aqui é o cosseno de kx. O k, quem é o k aqui no nosso caso? É o n, é o np sobre 2. Essa integral ela vai resultar em 1 sobre k vezes seno de k sobre x. Então, como o valor de k é np, eu vou obter aqui, ó, integral de 1 sobre np dividido por 2 vezes o seno de npx sobre 2. Lembrando que integra cosseno, mantém o sinal. Vou integrar pela segunda vez isso aqui. Então, note que eu vou integral de seno é cosseno, troca o sinal, fica o sinal negativo aqui. Logo, feito isso, eu vou ter também 1 sobre k multiplicando. Então, já botei elevado ao quadrado, porque ficaria a mesma coisa que 1 sobre k elevado ao quadrado. E o valor de k é nπ sobre 2. Então, já vamos deixar assim por enquanto. Notem que a partir daqui eu não preciso mais, porque essa saída aqui, a partir daqui vai ser 0.
tá? Então, o que que eu obtive aqui nas minhas integrais? Eu obtive aqui, ó, a minha com mais, tá? Eu tenho o sinal de mais, x mais 1 multiplicado por tudo isso aqui, resultou em 2nπ multiplicado por x mais 1 vezes seno de npx sobre 2. E tem essa outra saída aqui que é menos 1, menos com menos, vou multiplicar aqui, dá mais. Então, a minha saída aqui, como isso aqui está elevado ao quadrado, vou passar o 2 para cima, elevado ao quadrado, vai ficar 4 dividido por n quadrado, π quadrado, cosseno de npx sobre 2. Então, a minha integral 1 vai resultar na soma dessas duas aqui, desses valores. Já obtive o resultado da integral. Então, eu tenho 2 sobre nπ, x mais 1 seno de npx sobre 2, mais aquele 4n ao quadrado, π quadrado, cosseno de npx sobre 2, avaliado de 0 até 1. Então, o que eu tenho que fazer agora? Inserir esses dois valores aqui, ó, primeiro 1 e depois o 0 no lugar de x para ver o que eu vou obter. Então, eu já botei direto aqui, eu vou obter o valor dessa integral, substituindo aqui, vou substituir em x, eu vou ter aqui x vai ser 1 mais 1, vai resultar em 2. 2 vezes 2 sobre nπ resulta em 4nπ, seno, já substituí 1 aqui, vai continuar 1 meio, então eu vou obter aqui seno de nπ, mais, aqui eu só repito esse termo aqui embaixo, cosseno, substituo 1 aqui, eu vou ter cosseno de nπ sobre 2. Quando eu colocar o zero aqui no lugar do x, o que eu vou obter? Aqui já mata toda essa parte da minha integral sendo avaliada. Quando eu botar zero aqui, vai resultar em zero. Zero vezes 2 vezes seno vai dar zero. Então, este termo aqui já elimino. Quando eu botar o zero aqui no lugar do x, onde eu tenho cosseno, aqui dentro vai resultar em zero. E cosseno de zero é 1. 1 vezes alguma coisa é essa alguma coisa. Então, eu vou ter o resultado aqui, o menos 4nπ sobre 2. Então, o valor total da minha integral, dessa integral 1, resultou no final em 4nπ seno de nπ sobre 2 mais 4n quadrado, π quadrado, cosseno de nπ sobre 2, mais, ou melhor, menos, ali, só que tem um sinalzinho ali, mas apagado, mas tudo bem, é menos 4n quadrado, π quadrado. Agora, o nosso próximo passo é resolver essa integral 2 que eu vou mostrar agora na frente. Bom, pessoal, a segunda parte é resolver a segunda integral do AN. Então, que é a minha integral de cosseno npx dividido por 2, avaliado de 1 até 2. Então, que tipo de integral é essa aí? Essa integral é essa aqui, ó. Cosseno de kx vai resultar em 1 sobre k vezes seno de kx. Quem é o meu k aqui dentro da equação? Seria o número que multiplica o x, que é npx, é np sobre 2 que multiplica o x. Então, eu vou ter como resultado 1 sobre, integrando isso aqui tudo, 1 sobre np dividido por 2, seno de npx sobre 2, avaliado de 1 até 2. Agora, nós podemos notar que quando eu colocar o 2 aqui, esse 2 vai cortar com esse 2. Logo, vai ficar com um seno de nπ. E nós sabemos que seno de nπ é igual a zero. Então, esse resultado de seno vai ser zero. Zero vezes alguma coisa, zero. Menos. Menos quem? Vou botar o 1 no lugar de x, vai ficar seno de nπ sobre 2. Então, isso não vai dar zero. Então, logo resulta em menos 2nπ, joguei aquele 2 para cima, seno de nπ sobre 2. Tá ok? Então, esta é a nossa segunda integral. Ainda não definiu a n. Quem é o meu AN? É o somatório da integral 1 com a minha integral 2, a qual eu dividi. E o resultado,
eu botei aqui tudo escrito por extenso, mas o resultado final do meu AN, somando isso, notem que eu coloquei aqui, ó, vou explicar aqui, ó, 4nπ seno de nπ sobre 2 mais 4n quadrado π quadrado cosseno de nπ sobre 2 menos 4n quadrado π quadrado menos essa partezinha aqui na integral 2, que é 2nπ vezes seno de nπ sobre 2. Notem que eu posso fazer um corte aqui. Como eu tenho aqui ó, menos 2nπ seno de nπ sobre 2, aqui eu tenho 4nπ seno de nπ sobre 2, eu posso subtraí-las e obtendo ao final o meu AN, que vai ficar 2nπ seno de nπ sobre 2 mais 4n quadrado, π quadrado, multiplicado pelo cosseno de nπ sobre 2 menos 4n quadrado e π quadrado. Então, pessoal, para concluir, nós calculamos o A0 e calculamos o AN. Então, agora, como nós sabemos que a nossa expansão em série de Fourier vai ficar A0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 de infinitos a n vezes cosseno de npx sobre L, eu vou jogar todos esses valores na equação, vou carregar eles aqui. Note que aqui o valor que eu achei para A0, 5 meios, ele ainda é dividido sobre 2. E aqui eu joguei o valor do meu AN, que é multiplicado por cosseno de npx sobre L. O L aqui no caso é 2. Logo, a nossa expansão em série de Fourier final, o resultado final fica, como eu vou dividir 5 meios sobre 2, fica 5 quartos, mais o somatório de n igual a 1, infinito, 2nπ, seno de nπ sobre 2 mais 4n quadrado, π quadrado, que multiplica, aqui eu coloquei em evidência, o 4π ao quadrado para fora, cosseno de nπ sobre 2 menos 1, multiplicado por cosseno de npx sobre 2. Então, assim finaliza esse vídeo explicando o exercício B da lista 6. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até logo.